Vamos falar de saúde aqui antes da gente trazer aí as notícias do mundo dos famosos? Vocês já pararam para pensar em como cuidam dos olhos no dia a dia? Pois é, hoje é esse o tema da entrevista no RF com você, saúde ocular. Um assunto que afeta todo mundo, viu? Mas que nem sempre recebe a atenção que merece. E para ajudar a gente a entender melhor como a prevenção pode salvar a nossa visão lá na frente, aqui comigo a oftalmologista Larissa Batista Pegorim. Um prazer te receber, Larissa, mais uma vez. O prazer é meu, Roberto. Eu agradeço o convite. Vamos começar falando aí quais são os problemas mais comuns, né, de visão que afeta as pessoas, principalmente com o avanço da idade. O principal, na verdade, é catarata, né? Conforme a gente vai envelhecendo, o principal queixa, na verdade, é baixa de visão e na maioria das vezes é relacionado à catarata. Mas com a idade, o avançar da idade, principalmente após os 40 anos, que é quando a gente tem um envelhecimento um pouquinho mais acelerado da visão, a gente costuma ter algumas doenças, principalmente que são silenciosas. Se a gente não fizer o exame oftalmológico, a gente não vai, às vezes, saber que tem. Como, por exemplo, glaucoma, degeneração da mácula, que é uma região lá do fundo do olho. Então, a gente tem realmente algumas complicações ou algumas alterações que vão ocorrendo aí com o avançar da idade. E, infelizmente, algumas são irreversíveis ou se a gente não trata com antecedência, pode levar a uma perda de visão aí significativa e irreversível. Olha né? só, gente, você comentou aí do glaucoma, né? A gente deu uma reportagem, inclusive, recentemente, falando aí que é uma das principais doenças que leva à perda da visão total, que deixa a pessoa de fato cega ali. Por isso é necessário, então, estar fazendo esse acompanhamento com frequência. Isso, maio agora, que terminou maio, a gente teve a campanha do Maio Verde, que é um mês de conscientização aí a respeito da doença do glaucoma, justamente para a gente levar informação para a população, para buscar atendimento, para que o diagnóstico seja feito com antecedência, porque o glaucoma é uma das principais doenças que levam à cegueira aí e que, infelizmente, muitas vezes é negligenciado, só é feito o diagnóstico realmente através do exame oftalmológico, ele não dá sintomas, ele só começa a dar sintomas quando ele já está muito avançado, então quando essa visão já está muito danificada. E aí, infelizmente, a gente não consegue reverter esse processo, né? Então, por isso que a gente sempre se preocupa muito com essa questão da informação, da educação da população com relação ao glaucoma por conta disso, por conta dessa perda de visão aí que no momento é irreversível, né? A gente não tem tecnologia para reverter esse dano que é causado. Olha só, gente, outra doença que é muito falada também, né, doença ocular, é a miopia. Nesse caso, ela tem relação com o avanço da idade também, com a velhice ou não? Não necessariamente. A gente sabe que assim, conforme a gente vai envelhecendo, o globo ocular ele sofre algumas modificações estruturais, né? Da mesma forma que a gente vai ter ruga, conforme a gente vai envelhecendo, a ruga do olho é o crescimento aí do globo ocular, mas é um crescimento lento. Então, assim, há uma tendência da gente ficar míope até o final da vida, mas não que essa miopia vai ser manifesta. A gente vai miopizando ao longo da vida, né? A preocupação é quando o paciente já é míope, na verdade, né? Hoje a gente tem uma preocupação muito grande aí com o controle de miopia, principalmente em crianças, por conta desse esforço que a gente faz de perto, que é muito grande em telas, tablet, celular ou leitura prolongada, e existe uma tendência de quem faz esse esforço excessivo ou por um tempo muito longo, ficar cada vez mais míope, né? Então hoje é uma preocupação realmente com relação à criança, muito mais do que adultos, né, e pacientes idosos, porque a miopia, esse esforço que a gente faz, ele está numa época do crescimento do globo mais acelerado, né? Que é o crescimento aí do corpo como um todo, o globo ocular vai crescer junto, então se a gente faz muito esse esforço, a gente pode deixar a criança cada vez mais míope. Então existe uma preocupação com relação ao controle de telas, o esforço que a gente faz para perto para diminuir a progressão. E aí não sei se todo mundo sabe, mas hoje existe tratamento para miopia. A gente tem óculos, lentes de contato, o colírio que fazem o controle da miopia, que é para diminuir a progressão, porque a nossa preocupação realmente não é com a miopia em si, né? Não é o grau. A gente sabe que esteticamente o óculos fica grosso, então tem muitas pessoas se incomodam aí com a estética do óculos, mas a preocupação não é o óculos em si, mas a repercussão que a miopia traz no globo ocular, porque a miopia aparece porque o globo cresce, né? E na medida que o globo cresce, ele vai esticando as estruturas dentro do olho, então isso pode levar a uma catarata acelerada, isso pode gerar glaucoma, a gente sabe que o míope tem um risco maior de glaucoma, descolamento de retina é uma realidade, no míope eles têm um risco muito maior do que a população geral. Então, hoje, a preocupação que a gente tem com essa criança que vai ficar cada vez mais míope aí ao longo da vida é com esses problemas que podem acontecer por conta da miopia, né, como consequência. Caramba, olha só, gente, que preocupante, um super alerta, então, aqui da doutora. No caso aí, você já comentou que as telas são
alguma das vilãs, digamos assim. São, infelizmente. A exposição. Quais outros vilões tem para visão? Olha, hoje o nosso ambiente de trabalho ele é muito inóspito, na verdade, né? Então, a gente está na tela porque tudo foi trocado para digital, então se a gente não está no celular, a gente está no computador ou está num tablet, e muitas vezes a gente trabalha em ambiente de ar-condicionado, porque a gente sabe que a gente vive num país tropical, então a gente, mais de 8 meses aí de calor, então às vezes é difícil trabalhar sem ar-condicionado, então a gente está num ambiente que é com baixa umidade, por causa do ar-condicionado, temperatura baixa e exposto à tela, né? Então tudo isso vai levar, às vezes, a sintomas no final do dia, então é um olho que vai ficar mais seco, é um paciente que vai ter um olho mais vermelho, que vai ter cansaço, né? Então são coisas que, na verdade, são condições que a gente criou conforme a evolução tecnológica e a modificação da forma como a gente trabalha, como a gente estuda, como a gente utiliza as coisas no dia a dia, que vão levando a criar uma situação que fica desconfortável aí para o olho e a gente precisa se adaptar. Né? E no caso aí, o que a gente pode fazer então? Por exemplo, o ar-condicionado realmente, de fato, não tem quem aguente sem aqui no Brasil, quando as temperaturas estão mais altas. Exatamente. Então, o que a gente recomenda? Tentar melhorar, né? Otimizar o seu ambiente de trabalho. Então, coloca um umidificador de ar para dar uma melhorada nessa umidade, tenta fazer algumas pausas. A gente costuma falar de uma regra que é famosa, aí, que é a 20-20-20. Então, a cada 20 minutos de tela, 20 minutos descansando, então pisca bastante, olha para alguma coisa mais no infinito, mais longe, depois volta a usar mais 20 minutos, né? São pausas aí que costumam ajudar um pouquinho. O uso de colírio lubrificante ajuda também a melhorar um pouquinho desse conforto. Para quem trabalha em home office ou para quem precisa necessariamente da tela, são formas aí da gente começar a amenizar esses sintomas. O principal realmente é a pausa, mas como que eu vou falar, por exemplo, para alguém que trabalha em TI, dentro de um escritório, né, que ele não tem que ficar fazendo pausas. Às vezes ele não consegue fazer pausas a cada 20 minutos. Ele consegue fazer menos pausas, então a gente tem que tentar achar uma forma de melhorar aí o ambiente de trabalho, né? Otimizar esse ambiente de trabalho. Com certeza. Nesse caso aí, como é que a gente faz para proteger a visão dessa luz azul, né, emitida pelas telas? Então, esse é um ponto muito assim, gera muita briga, né? Entre o oftalmologista e o ótico da ótica, porque assim, não tem como proteger, infelizmente, tá? Essa exposição que a gente tem à luz azul, ela não tem proteção. E, inclusive, esses filtros que a gente usa nos óculos, né? Que é muito comum aí, comprei um óculos, coloquei filtro de luz azul para proteger da tela, ele não funciona, né? Tem comprovação científica já de que, infelizmente, ele não protege, tá? Ele pode dar algum conforto maior aí, mas não o filtro em si, o óculos, mais como barreira, mas tem comprovação científica já que não tem uma forma da gente proteger da luz azul. A forma que a gente teria seria diminuir essa exposição à tela, que infelizmente às vezes não dá. Tá? Nem aquela telinha que a gente desce, tem um protetor que o pessoal costuma colocar aí no computador para diminuir a luz azul, a intensidade da luz azul também, infelizmente, não vai proteger. Tá? Então, a questão é diminuir mesmo esse tempo de exposição, não tem outra forma ainda. É difícil, né? Cada vez mais a gente aumenta ao invés de diminuir. É difícil. Ô, doutora, na hora de dormir, por exemplo, você está ali mexendo no celular, isso também prejudica a visão? Também prejudica. Um ambiente mais escuro, também só a luz direta, né? Pode prejudicar. O que acontece? Quando a gente utiliza dispositivo tecnológico em baixa luminosidade, a gente tem um esforço maior para poder enxergar, tá? Então, no final das contas, a gente vai ter mais cansaço. Tá? Então, o que a gente recomenda? Assistir TV, não apagar as luzes, isso aqui é uma delícia lá, sessão de cinema em casa, às vezes final de semana, né? A família lá, mas o ideal é que a gente use essas tecnologias sempre com um ambiente mais iluminado. E aí tem um outro ponto também que a gente sempre fala para os pacientes, que a exposição da luz azul até momentos antes de dormir pode alterar inclusive o ritmo de sono, tá? E aí não só o seu sono vai ficar prejudicado, mas a gente observa que pacientes que têm uma rotina de sono ruim ou que tem insônia, eles costumam ter mais olho seco. Então, acaba virando um círculo vicioso, né? Esse paciente já tem o olho seco porque ele se expõe à tela, aí ele não dorme porque ele se expõe à luz azul, aí o olho fica mais seco porque ele não está dormindo. Então, às vezes não é só um lubrificante que vai conseguir ajudar, né? A gente precisa realmente se atentar a esses comportamentos aí antes da gente dormir, principalmente celular na hora de dormir aí na cama, né? E agora a gente vai falar como proteger, então, quais hábitos no dia a dia a gente consegue ajudar a aliviar esses problemas que vão chegando aí, né, com o avanço da idade, com o envelhecimento. Acho que o mais importante, Roberta, é realmente a questão de levar uma vida saudável.
né? A gente sabe que a alimentação, ela interfere em várias coisas, na saúde ocular não é diferente. Então, uma alimentação o mais saudável possível, ela te previne não só de ter doenças, mas ela melhora também questão de olho seco, superfície ocular. Então, eu acho que o principal é hábito saudável mesmo. Então, prática de esporte, uma alimentação adequada, evitar alimento com muito conservante, alimento muito industrializado. Então, é uma forma da gente proteger. Existem algumas vitaminas que são mais importantes aí para o olho, como a vitamina C, e as vitaminas são antioxidantes no geral. Então, uma dieta rica em antioxidante, ela protege um pouquinho mais a saúde aí dos olhos. Não que vai te impedir, às vezes, de ter alguma doença, mas ela pode ou retardar ou, às vezes, amenizar a forma como ela se manifesta. Olha, né? só. Doutora, no caso aí, quais tipos de alimento possuem esses antioxidantes? Em geral, verduras de folha bastante escura, né? E frutas laranjas, né? Frutas vermelhas ou laranja, que são os alimentos que têm a maior concentração de antioxidantes e minerais que a gente precisa para o funcionamento aí do olho como um todo, tá? Então, verdura de folha escura, então couve, chicória, né? Brócolis costuma ter bastante aí antioxidante. No caso das frutas, então frutas vermelhas, a própria laranja, né? Que é fácil aqui no Brasil da gente consumir, porque frutas vermelhas não é tão comum aqui, mas é muito sazonal. Mas laranja a gente tem o ano todo, por exemplo. Então, cenoura tem bastante vitamina C, então tem beta-caroteno que a gente utiliza para o funcionamento do fotorreceptor, que é a célula que recebe o estímulo elétrico para formar imagem no fundo do olho. Então, são alimentos que na dieta eles ajudam um pouco, tá? Um alimento que é muito importante também, que infelizmente no Brasil a gente consome pouco, é o peixe. Tá? Porque o peixe ele é rico em ômega 3 e o ômega 3 ele é muito importante para a saúde do olho. O ômega 3, para quem não sabe, ele é um antioxidante potente aí, né? Dentre as vitaminas que a gente tem, dentre os componentes aí. E a gente sabe que em regiões aí do mundo em que consome muito peixe, eles têm uma incidência de algumas doenças oculares menores do que a gente tem em países tropicais. Principalmente no Brasil, por conta da quantidade de peixe que a gente consome, que é muito menor do que o restante aí do mundo. Então, para quem tiver disponibilidade, se adapta bem e tiver acesso a peixe, é uma forma interessante aí de repor o ômega 3. No caso aí, né, o ômega 3, eu já vi que tem para vender em cápsula, por exemplo. Isso. Fazer essa reposição com esse ativo, né, em cápsula mesmo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Para quem não tem uma ingesta de peixe aí numa quantidade adequada, é uma forma. A única coisa que a gente sempre orienta é se atentar à procedência desse ômega 3, porque como ele é extraído do peixe, ele pode ter contaminação com metal pesado. Então, sempre certificada a pureza desse ômega 3, a procedência, né? A forma de ingerir, ela não muda muito, em cápsula gelatinosa, tanto faz, mas ele tem alguns efeitos, alguns eventos adversos. Então, às vezes dá aquela sensação de que a gente está rotando peixe, um refluxo. Então, tentar, se for ingerir em cápsula, ingerir no meio das alimentações maiores, então no meio do almoço, no meio do jantar, porque diminui um pouquinho desses eventos aí com a suplementação com ômega 3, mas é uma forma interessante porque é prático, né? É mais fácil do que a gente ingerir lá o peixe, que às vezes nem todo mundo tem acesso fácil aí, dependendo da região, né? Dica aí muito bacana. Agora vamos falar da importância do uso do óculos de sol, gente. Na hora de escolher o óculos de sol, não pode ser qualquer um, senão prejudica ainda mais a visão, né, doutora? Isso. O óculos de sol, ele precisa ter a proteção UV, tá? Se ele não tiver proteção UV, ele não tá servindo de nada, ele só é uma lente escura. Ele vai só diminuir a luminosidade que vai entrar no seu olho. E para saber, o óculos tem certificação, tá? Então, o ideal é que a gente confirme que aquela certificação que tá lá, ele vem escrito UV 400, UV alguma coisa, que é o comprimento de onda que ele filtra, né? Muitas vezes eu recebo pacientes no consultório que vem, ai, doutora, eu comprei esse óculos na internet, eu não sei se tem filtro ultravioleta não. Como que eu vou saber se tem? Existe um aparelho que mede, né? Nas óticas, a ótica costuma fazer, inclusive sem custo para o paciente, né? Ela coloca o aparelho lá, um fotômetro, ele vai medir e ver se tem o bloqueio ali da luz do ultravioleta, tá bom? Existe bloqueio UVA, UVB, o interessante é que tem os dois, porque os dois comprimentos de onda costumam causar dano de formas diferentes, mas o ideal é que tenha os dois. Então, para certificar
verificar, leva lá na ótica, se na dúvida, eles colocam no aparelho, vê se tem o filtro. Se tiver o filtro, ok, pode utilizar, não tem problema. Essas ondas que você comentou não são apenas do sol, né? Óculos de sol, não é só para proteger do sol. Não é só para proteger do sol, porque na verdade a gente tem dois filtros, dois tipos de luz UV que são mais danosas. Uma delas causa queimadura e a outra causa alterações de envelhecimento crônico. Ela causa alteração celular mesmo, que é como, por exemplo, na pele causa mancha, câncer, no olho não é diferente, tá? Então você pode ter desde um ressecamento aí por exposição à luz do sol até catarata precoce por conta da radiação UV, pode ter alteração no fundo do olho, então degeneração relacionada à exposição de luz UV. Então são coisas que podem acontecer e são comprimentos de onda diferentes. Então por isso que a gente não bloqueia só a luz, a gente precisa bloquear o raio que é mais profundo, que vai causar dano celular ali, que é um dano que vai acontecendo ao longo do tempo, né, de exposição. Doutora, agora uma outra dúvida que surgiu aqui. Por exemplo, se meu pai tem uma doença como essa, miopia, glaucoma, enfim, eu tenho maior chance de desenvolver também ou não está ligado a essa questão genética? Tem, infelizmente tem, tá? Algumas doenças, elas não têm a genética muito bem estabelecida, mas a gente sabe que existe um risco maior, tá? Algumas são mais fáceis. Por exemplo, o glaucoma, a gente sabe que um familiar que tem glaucoma, principalmente parentesco aí mais próximo, então pai, mães e irmãos, aumenta em 30% a chance de você vir a desenvolver, tá? Então, assim, é uma porcentagem importante, né? É 1/3 de chance de você desenvolver. Então, por isso que é interessante a gente conhecer a história da família ou se tem alguma doença específica, porque isso realmente pode colaborar aí, né? Ceratocone tem uma genética também envolvida, miopia, a gente sabe que tem. Se ambos os pais são míopes, aumenta a chance da criança ser míope. Então, tem essa questão aí da genética que é importante, sim, em várias doenças. Olha só que curioso, gente. Em casa todo mundo é ceguinho, vamos dizer assim. Todo mundo tem um problema na visão, menos eu até agora. Mas já vou marcar minha consulta, então, para verificar como é que tá aí minha saúde ocular. Falando agora sobre a questão da menopausa, né? Como é que ela afeta a saúde ocular? Tem ligação? Tem ligação. A mulher na menopausa, ela experimenta, né, vários sintomas relacionados às alterações fisiológicas aí, porque é alteração hormonal mesmo. E o olho não é diferente. Então, na maioria das vezes, a paciente que está entrando na menopausa ou que já entrou, ela costuma experimentar muito sintoma de superfície, então alteração relacionada ao olho seco, tá? Por conta dessa baixa hormonal que a gente tem. Ressecam as mucosas como um todo, o olho não é diferente. E aí, dependendo da intensidade aí do ressecamento, ela pode começar a experimentar sintomas aí, sim, tá? O mais comum realmente é isso, mas a gente tem envelhecimento acelerado, pode ter aí a presbiopia se acelerar um pouquinho mais rápido, que é essa questão de perto, que todo mundo brinca que o braço fica curto, né? Catarata não está muito relacionada à menopausa, mas a gente sabe que se a gente menopausar muito cedo, é sinal de que a gente envelheceu um pouquinho mais cedo, nada impede de que a gente possa ter aí alguma manifestação um pouquinho precoce da catarata ou de alguma outra doença também relacionada aí ao envelhecimento, né? É um conjunto, né? Menopausa, a gente sabe, a mulher sofre quando entra. É um conjunto. Quando a gente fala agora, né, dos sinais, quais são os sinais que a pessoa precisa estar procurando aí um especialista nesse assunto? A gente às vezes espera como sinal a baixa de visão, né? Então todo mundo relaciona e fala, não vou no oftalmo porque eu não estou enxergando. Mas tem várias outras questões, né? Desde um olho vermelho, uma coceira no olho que é crônico, né? Um desconforto que às vezes eventualmente, mas começa a ficar frequente. Então não é só a dificuldade para enxergar que precisa te levar ao oftalmologista, né? Sintomas anormais do olho, então qualquer coisa que você sinta e que a outra pessoa não sente, não é normal, então você precisa realmente procurar. Então desde um sintoma como se tivesse um corpo estranho, um olho vermelho, uma coceira, um desconforto, uma baixa de visão, mesmo que não seja permanente, que seja transitório, então às vezes enxerga, às vezes não enxerga, são sintomas que devem levantar um alerta aí para você procurar um oftalmologista. Já que a gente comentou no início, né? A prevenção é a melhor saída, assim, prevenir. Então, antes que piore a situação, qualquer sinal pode procurar um especialista. Isso. No caso, dor de cabeça, significa que a visão está mais cansada? Assim, normalmente, aquela pessoa que está começando até quase um quadro de enxaqueca, de tanta dor de cabeça que vai sentindo aí ao longo do dia. Você acha que também pode indicar um problema aí na visão? Que o pessoal costuma relacionar. Pode. É muito frequente quem está ou com óculos defasado, ou às vezes quando tem algum grau e não faz uso dos óculos contínuo, às vezes nunca usou óculos, ter sintomas de dor de cabeça, mas não quer dizer que necessariamente seja causa. Nesse caso, muitas vezes o ideal é passar para a gente identificar, para ver se realmente não tem relação com o olho. Se tiver, a gente vai prescrever o óculos ou tratar o que tem a relação aí. Se não tiver, aí realmente precisa procurar um clínico ou um neuro para investigar. Mas é muito
comum a relação, porque você faz muito esforço e aí acaba dando uma cefaleia tensional, que é uma dor de cabeça pela tensão dos músculos, né? Porque começa a contratura o couro cabeludo, porque vai por contiguidade, e aí a pessoa acaba experimentando uma dor de cabeça, às vezes até intensa. Dor no fundo do olho também é um tipo de dor de cabeça, pode às vezes estar relacionada com grau ou com alguma alteração ocular. Vou sair daqui hoje direto para consulta. Obrigada, doutora, pela participação. Foi um prazer te receber aqui hoje. Se quiser passar agora, né, o seu @ do Instagram para o pessoal te encontrar nas redes sociais, caso tenha alguma outra dúvida. Para quem quiser aí saber mais de saúde ocular, toda terça-feira a gente tem uma live lá no Instagram, é só seguir @doutora.larissa_pegorim. Toda terça-feira lá tem informação para vocês, às vezes aqui eu aceito sugestões, né, os clientes mandam muito, meus seguidores mandam muito, faz live de alguma coisa, e a gente faz live de algum assunto específico, porque sempre é muito legal a gente ter informação, né, acho que a rede social está aí para isso, para a gente poder compartilhar informação, né, é muito legal essa parte da troca aí. Perfeito, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Prazer te receber.